Certo. Esses últimos capítulos, os últimos dois capítulos que a gente tem estudado, né, Isaías 36 e 37, eles são uma sequência. Eles tratam, então, da questão da invasão assíria, a tentativa, né, de invasão assíria ali em Jerusalém. O rei da Síria já tinha invadido ali boa parte de Judá, já tinha acabado com o reino de Israel no norte. E a gente vai dar uma recapitulada aí nisso que aconteceu, né? Quase uma série aí de TV, a gente precisa pegar aquela anteriormente, saber ali o que aconteceu, porque está tudo bem relacionadinho. Então, ali no capítulo 36, a gente começa a ver então que o rei da Síria, o Senaqueribe, ele passa por todas as cidades fortificadas de Judá e tenta tomar Israel, né? Quando ele diz assim, cidade fortificada, são, né, as grandes cidades, são os grandes locais, os polos mesmo ali dentro de Judá, que ofereciam alguma resistência. Se ele passasse numa cidade pequena, uma cidade de interior, como a gente conhece aí no Goiás, se ele passasse ali por uma Abadiânia, tanto faz, qualquer um passa por ali. Agora, para passar em Brasília, ele enfrentaria um poderio militar, alguma coisa assim. Por isso que eles detalham como cidade fortificada. Então, Senaqueribe está em Laques e envia o seu comandante de campo até Jerusalém. Quem é esse comandante de campo? Em alguns textos traz o nome Rabsaqué, no meu aqui não tem esse nome, traz só comandante de campo, mas geralmente nessas guerras tem uma pessoa que lidera um grupo, que ele faz, né, esse intermédio de ir à frente, reconhecer o campo, saber como é que é o local, onde a guerra poderia acontecer, enviar mensagem. Esse cara é o responsável por fazer isso, esse é um comandante de campo. Só o Senaqueribe, né, que tinha lá um comandante de campo? Não, a gente sabe que os israelitas também têm, mas eles estão no canto deles, não precisavam mandar o comandante de campo deles. Quando a gente vê lá atrás, em Moisés, a gente vê que Josué é enviado junto de mais um grupo de outros homens para fazer o reconhecimento de Canaã. É a mesma função. Ele é uma pessoa que está ali, né, ele não está indo, nesse caso, num fronte exatamente de batalha, ele está indo só para um reconhecimento, vê ali e fala, essa terra é boa, e volta. E aí os outros homens que falam que a terra não é boa, têm ali o seu castigo, porque eles mentiram e nada passa diante de Deus, né? Então, o Senaqueribe manda então esse comandante de campo, esse Rabsaqué, que tem essa função. E aí a ameaça do comandante de campo, quando ele chega em Jerusalém, ela tem um aqueduto que foi construído por esse rei Ezequias, que é o rei desse momento aqui que a gente está narrando, certo? Como é que era esse aqueduto? Jerusalém é uma cidade que ela está em volta de algumas montanhas. E isso é muito bom falando de um ponto de vista estratégico militar, certo? Se você está atrás de uma montanha, é muito difícil o inimigo passar para te atacar. Só que o ponto ruim para Jerusalém é que a fonte de água fica do outro lado. O que o rei Ezequias fez? Falou, olha, a gente precisa trazer essa fonte de água para dentro. Então ele teve a ideia de construir um aqueduto. Só que é um aqueduto que atravessa uma montanha. É uma coisa meio esquisita, assim, é uma coisa bem difícil de se realizar. Então ele pegou alguns homens do lado de fora, de onde estava ali aquela piscina de água, outros homens de dentro, e falaram, vocês vão cavar, para tentar chegar do outro lado. Então uma galera vinha de fora, outra vinha de dentro. E à medida que eles iam passando, já se havia um túnel, já tinha um túnel natural ali por causa da própria água, e eles iam gritando um para o outro do outro lado, para eles irem entendendo se estavam indo na mesma direção, e assim conseguiram fazer toda essa passagem e trazer essa água para dentro de Jerusalém. Então, Jerusalém tinha esse benefício de ter esse aqueduto. E é nesse aqueduto, então, que esse comandante de campo vai parar e vai enviar as mensagens, porque ali provavelmente havia já uma fortificação, uma proteção e tudo mais, certo? Então, este é o cenário da nossa batalha. Então, esse homem está ali com vários outros, né, enviados ali pelo rei da Síria, o Senaqueribe, e ele começa, então, a ameaçar o povo de Jerusalém. Então, ele fala, olha, nós estamos aqui, a gente já passou por vários reinos, a gente já destruiu todas as suas cidades fortificadas, e o nosso rei está em Laques. Que cidade é essa, Laques? É uma das principais fortificações do povo de Judá, uma das maiores.
E, inclusive, lá foi encontrada arqueologicamente uma inscrição justamente dessa passagem, né, do rei Ezequias, ou do rei Senaqueribe, assentado num trono em Laques. E aí a inscrição embaixo diz que Deus havia comandado que ele fosse despojado, né, jogado fora. Certo. Essa cidade de Laques é muito grande e ela é a última fronteira para Jerusalém, a última fortificação antes de Jerusalém. Então, Senaqueribe já está ali. Ela é a última, é a que prestaria alguma resistência maior, certo? Pelo menos pelo caminho que ele fez. E então, ele começa uma negociação. Esse texto que a gente vai ver agora, ele se passa nos capítulos 36 e 37 de Isaías, e também é narrado em 2 Reis 18 e 19. Tá? Então, alguns detalhes estão lá em 2 Reis, outros estão aqui. E aí, lá em 2 Reis, ele diz que o rei Ezequias já havia pagado para esse comandante de campo vários ciclos de ouro e de prata. Então, ele retirou do templo, ele tirou das casas, ele tirou do povo, pagou ali como se fosse um grande imposto, né, para que ele fosse embora. Certo? Eles recolhem esse dinheiro, mas o comandante de campo ele ainda chega e diz, olha, eu quero que você me dê 2.000 homens para que eles possam montar nos cavalos, e aí nós iremos embora. Então, além de todo o dinheiro, ele queria fortificar o exército assírio. Ele queria mais homens, para mais batalhas, para conquistar mais território e dominar mais território. Então, mesmo com todos os ciclos de ouro, de prata e de tudo mais, ele ainda fez essa investida. E aí, as ameaças do comandante de campo são as seguintes: a que Deus, na verdade, Ezequias e seu povo recorreriam se Ezequias ordenou que removessem os altares. Só que quais são esses altares que Ezequias mandou remover? Ele mandou remover altares de idolatrias. Quebrou colunas sagradas, derrubou postes sagrados de outros, nomeada para outros deuses, né? E despedaçou também a serpente de bronze, aquela que Moisés havia feito, porque os israelitas começaram a queimar incenso para ela. Né? Isso está lá em 2 Reis 18:4. Então, foram esses os altares que Ezequias mandou derrubar, altares de idolatria. Não foram altares a Deus. Só que essa parte, né, o comandante de campo lá, sírio, não entendia. Né? Até porque eles são politeístas, têm múltiplos deuses, não confiam em um único Deus, como os israelitas aqui, como o povo de Judá. E então, isso chega a Ezequias, e Ezequias não tem mais como recorrer. Para a gente entender a proporção da coisa aqui, se a gente pensar num jogo de futebol, a gente pensar o melhor time da atualidade, qual que é? No mundo. Fala aí. Ixi, está longe. Eu diria Barcelona, talvez Real Madrid, a galera que está ali no topo, que a gente sempre vê os melhores jogadores, né? O pessoal que tem ali um time assim fantástico. Vamos pôr esse time para lutar, para jogar contra o Brasiliense. Qual vai ser o resultado? Quem vai ganhar? A fé da Lívia é mais forte que a minha. Pois é. A gente sabe que o Real Madrid vai ganhar do Brasiliense, a gente só não sabe de quanto, né? É mais ou menos essa a ideia. A Síria está tomando tudo ali. Eles tinham passado por vários reinos, destruído vários reinos, passou pelo reino do norte, que é maior do que o de Judá, né, o reino de Israel, passou o carro lá também e estava vindo para cima de Judá. Em cada um dos lugares que eles passaram, eles fizeram a mesma coisa. Pegaram ouro, pegaram prata, pegaram mantimentos, destruíram colheitas. Então, eles são um povo que está forte. E recolheram seus homens, ali os que sobreviveram, para a batalha também, junto deles, para aumentar seus exércitos. Então, a gente sabe que é uma guerra perdida. Certo? A gente sabe que não tem como ganhar, não tem como a gente ir contra aquele cara ali. E aí, Ezequias, então, fala com Isaías. O que a gente tem que fazer? Ore aí pelo nosso povo. Né? Peça uma ajuda a Deus para que o que sobrou aqui do povo de Deus não desapareça, não seja destruído. E aí Isaías responde dizendo que Ezequias não devia temer o profeta. E aí Isaías traz a profecia que é importante para a nossa aula de hoje.
porém nele um espírito, para que, quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra, e ali farei com que seja morto a espada. Isso está em Isaías 37, 7. Beleza, então essa é a mensagem que Isaías passa para o rei, e então o rei faz ali continua em sua resistência. E aí o comandante de campo vai ao encontro do rei, e aí a gente tem um cenário que mudou um pouco. Lembra que eu falei que o rei estava em Laques, certo? Ele mandou, então, seu comandante de campo até Jerusalém. Quando esse comandante de campo volta, o rei não está mais na cidade de Laques. Ele está na cidade de Libna. É isso aí, Libna. Que cidade é essa? Eu falei que Laques era a última cidade fortificada antes de Jerusalém. Só que acontece que o rei Senaqueribe, ele recebeu uma mensagem de que os egípcios estavam também, o rei da Etiópia tinha se levantado contra o seu povo. Então ele estava subindo para marchar contra Senaqueribe também. Então, não se sabe ao certo o porquê dessa movimentação, exatamente, não há registros muito bem claros disso, mas a ideia é que ele foi mais ao norte, que é onde fica essa Líbano, também dentro de Judá, tá? Ele vai mais ali ao norte, fica, digamos que Laques fica aqui ao sul, aqui em cima fica Jerusalém, Líbana fica aqui. E aí a ideia pode ser duas coisas: ou ele estava só se distanciando do exército egípcio, ou ele está tentando fazer um flanco, né? Vai tentar atacar por outro lado em cima de Jerusalém. Vai dar a volta ali com outro grupo e atacar o povo de Jerusalém. Mas então, o rei Senaqueribe, para o nosso cenário de hoje, está nessa cidade aí de Líbana, lá que já tinha sido tomada. E ele estava batalhando lá, porque ela é uma outra cidade fortificada, não estava no caminho dele antes, e ele traça uma batalha ali. E então ele informa ali a Senaqueribe, e Senaqueribe, para dar a palavra final, manda uma última mensagem a Ezequias e Jerusalém. E a mensagem é bem clara: olha, a que o povo de Jerusalém em que o povo de Jerusalém vai se defender? Certo? Eu já passei por vários territórios, já passei por várias cidades e já destruí vários deuses. O Deus de vocês não vai proteger vocês. O Deus de Ezequias não vai proteger vocês. A mensagem dele é claramente essa. Certo? É o que a gente viu na aula do Davi Aires aí no domingo passado. E essa é a mensagem que ele envia ali, então, para o rei Ezequias tomar uma decisão. E no texto ainda fala que ele falou na língua dos hebreus. Eles tinham pedido, no meio das negociações, tinha pedido que eles falassem ali em aramaico, para que o pessoal que estava em cima do muro não entendesse, mas não, ele quis falar para que todo o povo ouvisse: olha, o Deus de vocês não tem chance alguma. Certo? Esse é o texto. Vai ter uma correção de Davi Aires, que eu acho que eu me confundi. Tá tudo certo? Não? Eu que não sei usar microfone, irmão. Então, certo, diante de toda a situação, diante de toda essa complicação, toda essa dificuldade, a gente está diante de um inimigo que a gente não tem como ganhar, não tem como vencer. A gente sabe disso, é lógico. A gente vê 300 mil homens ali na frente. E nós... Ixi, agora ficou bom, agora ficou. E nós temos um poderio militar bem menor. O que a gente vai fazer? O que um rei deveria fazer nessa situação? Não sei outros reis, mas Ezequias, ele orou. E a gente vai ver essa oração ali em Isaías 37, de 14 a 16. Alguém pode ler esses versos aí para mim, por favor? Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, abriu-a diante do Senhor e orou: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Isso. Você pode ler de novo o verso 15? É exatamente isso. A oração é tão importante que tem um verso dedicado somente a isso. E orou. Ponto. Para dar uma ênfase, trazer o texto, a atenção para esse pequeno detalhe, que nem é tão pequeno assim, né? É uma oração. Certo. Então, ele recebe ali a mensagem, ele
vê qual é a intenção do rei inimigo e ora. E aí ele começa o verso 16 com essa mensagem de adoração. Ele começa, então, a sua oração em adoração ao Senhor. Né? Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste céus e terra. Não que Deus não soubesse, óbvio que ele sabe, mas é um reconhecimento da fidelidade do próprio Ezequias, da fidelidade ainda do próprio povo de Judá, e o reconhecimento de que há alguém maior que está no controle, certo? Então, Ezequias, aqui, nesse texto, ele não parece tão amedrontado quanto no texto anterior, onde ele clamava por Isaías, certo? Então, provavelmente a profecia de Isaías deu uma certa confiança para Ezequias. E aí, então, ele começa essa oração, certo? Então, ele apresenta essa carta diante do Senhor. Isso acontece muitas vezes no Velho Testamento, essa questão de um líder, um rei, apresentar uma carta, uma afronta que eles recebem diante do Senhor. E, mais uma vez, não é como se Deus não soubesse, nosso Deus é onisciente. Mas a ideia, então, é para colocar diante de Deus aquele problema, aquela situação, para que Deus tome conhecimento daquilo, e a mensagem é como se o rei estivesse falando: Senhor, essa afronta não pode passar, isso não pode ficar sem uma resposta. Então, é nesse sentido que ele apresenta essa carta diante de Deus, certo? E aí ele inicia a oração, como eu disse, adorando a Deus, falando de toda a grandeza de Deus. E ele usa o termo muito usado na Bíblia, está acima dos querubins. Né? Quem são os querubins? São, pelo entendimento bíblico, aqueles que são responsáveis por todas as funções relacionadas ao trono de Deus. Né? Então, eles carregam o trono de Deus, carregam a carruagem de Deus, eles estão ali na arca, né? Tem os dois querubins ali fechando a arca. Então, quando ele fala assim, está acima dos querubins, o seu posto é o mais alto dentre todos. Antes, só tem os querubins, o dele está acima. Deus está muito acima disso. Acima de qualquer entidade, qualquer ser possa estar, certo? E aí ele também fala, deixa bem claro, Deus de Israel, que está reconhecendo, então, a devoção não somente dele, Ezequias, mas como também do seu povo, o povo de Israel. E aí ele fala também Deus sobre todos os reinos da terra, certo? Por que ele enfatiza esse Deus sobre todos os reinos da terra? Justamente porque se tem alguém que pode controlar aquela situação e fazer aquela situação de alguma forma mudar em favor dos israelitas, é Deus. E então essa é a mensagem de adoração aí. Eu vou ler aqui os versos de 17 a 20, do capítulo 37 ainda. Dá ouvido, Senhor, e ouve. Abre teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e de seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois, em vez de deuses, não passam de madeira e pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Acabou o momento de adoração. Ele está no momento agora de súplica, certo? E aí ele chama a atenção de Deus justamente para a questão do enfrentamento de Senaqueribe, da ousadia de Senaqueribe com o próprio Deus. Ele é alguém, uma pessoa, um homem que está confrontando um Deus, certo? Falando que ele é maior do que todos os outros deuses e seria maior, inclusive, do que o próprio Deus. E aí ele traz, a atenção da questão dos deuses terem sido destruídos, mas não são deuses verdadeiros. Ezequias grifa isso aqui. São deuses feitos de madeira, de pedra, deuses feitos por mãos humanas. E o Deus verdadeiro é o Deus de Ezequias.
E o clamor de Ezequias é para que Deus, como este Deus verdadeiro, demonstre isso, né, para que todas as nações vejam e acabe com a zombaria dos assírios. Porque é isso que ele está fazendo aqui. Um homem desafiar Deus, dizer que o Deus deles não pode salvá-lo, que o Deus dele não tem condições de defendê-los, ele está desafiando o próprio Deus, ele está fazendo isso com uma atitude de zombaria, ele está se dizendo maior do que o próprio Deus. Se ele conquistou todo o Oriente Médio, por que não conquistaria Jerusalém? A ideia dele que é basicamente essa. E aí Ezequias traz chama isso a atenção de Deus em sua oração. Tranquilo? Essa foi a oração de Ezequias. Até aqui alguma dúvida, comentário, contestações? Obrigado. Minha companheira idônea me trazendo água. Exatamente, é por aí. Então, ele realmente está contestando essa afronta, né, essa zombaria que Senaqueribe tem trazido perante Deus. E o pastor comentou aí da questão de chamar das meninas dos olhos de Deus, né, falando de Sião. A gente vai ver que tem um adjetivo também aqui para Sião, mencionado nesse texto, logo à frente. Fala, Davi. Exato. E é isso que Isaías traz aqui nessa nossa próxima parte. Já vou aproveitar o gancho aí do Davizão. Então, eu vou ler aqui os versos de 21 a 25 do capítulo 37 de Isaías. Então, Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Essa é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem cidade de Sião despreza e zomba de você. A cidade de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você ergueu a voz e contra quem levantou seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros, dizendo: com carros sem conta subi os mais elevados e inacessíveis cumes do Líbano. Derrubei os seus cedros mais altos, os seus melhores pinheiros. Entrei em suas regiões mais remotas, na melhor parte de suas florestas. Em terras estrangeiras cavei poços e bebi água. Com a sola dos meus pés, sequei todos os riachos do Egito. Então, Ezequias orou e, logo em seguida, Isaías enviou uma resposta a Ezequias como sendo uma resposta de Deus. Por que enviou? Isaías aqui dá a entender no texto que eles não ficavam tão próximos assim. Ele não era um conselheiro dentro da sala do rei. Ele era o profeta, uma entidade religiosa ali. Então, no começo do texto, a gente vê que Ezequias envia seus homens para pedirem para que Isaías intervenha de alguma forma, né? Traga uma mensagem divina, e então ele envia a profecia, e agora, depois da oração de Ezequias, Isaías, então, envia essa mensagem, que é, então, uma resposta da oração de Ezequias. Então, eles não estavam ali próximos, né, como se eles trabalhassem no mesmo cômodo, provavelmente são palácios diferentes, locais diferentes. Certo? E aí, essa mensagem, né, essa resposta de Deus vem contrapor, então, os insultos de Senaqueribe. Senaqueribe, o texto coloca aqui que Sião, né, é colocada aqui como a virgem cidade de Sião, e ela despreza Senaqueribe. E aí, como eu falei, né, tem um adjetivo claro, ele usa esse termo da virgem. Por quê? Tanto pela sua pureza, certo? A virgem é conhecida por ser pura, por ser, né, imaculada, e também por ser alguém cobiçado. Senaqueribe cobiçava Sião, e Sião está desprezando, né? Em termos práticos, levou fora da menina mais bonita que tinha ali. É basicamente isso. Então, essa virgem cidade de Sião despreza e zomba de você. A cidade de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. Simplesmente ignora. Ele vai fugir e a cidade vai ignorar ele. Então, e aí é colocado também que ele zombou não somente da cidade de Sião, ele zombou do Santo de Israel. E isso tem um certo peso que a gente vai ver um pouquinho aqui na próxima parte, né? Ele falou um pouco ali dos seus crimes, falou um pouco
do que Senaqueribe fez, né? Foi até os montes mais altos, derrubou os cedros mais altos, tudo isso se vangloriando. Mas tem um pouco mais, né? Ele não só tomou terras. E a gente vai ver aqui nos versos de 26 a 29. Você não soube que há muito eu já o havia ordenado, que desde os dias da antiguidade eu o havia planejado? Agora eu o executo e faço você transformar cidades fortificadas em montes de pedra. Os seus habitantes, já sem forças, desanimam-se envergonhados. São como pastagens, como brotos tenros e verdes, como capim no terraço queimado antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está, quando sai e quando retorna, e quando você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfurece, o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso, porei o meu anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. Certo, então, a mensagem bem tranquila, né? Bem pacífica. Então, ele começa aí falando, olha, você não sabia que fui eu que te escrevi lá atrás. Eu já sabia da sua existência antes de você existir. Né? A gente vê em Salmos, né, falando isso, olha, eu conheço o número de fios da sua cabeça, antes da sua própria existência, eu te desenhei. Ele fala isso para nós, lá em Salmos, mas aqui ele está falando para Senaqueribe. Né? E você fazia parte dos meus planos, você executou os meus planos. Então, ele foi um instrumento, ele estava servindo como instrumento nas mãos de Deus, mesmo com o ímpio. Né? E aí, esse você não soube que há muito, dá esse entendimento que Senaqueribe também deveria saber que ele estava sendo usado por Deus. Não sei por que meios, talvez alguém já houvesse avisado, o próprio profeta Isaías, que era muito influente ali no povo, mas Senaqueribe, de alguma forma, pelo menos pelo que diz o texto, deveria prestar contas dos seus feitos a Deus. Certo? E o próprio comandante de campo, né, o Rabsaqué, disse isso quando enviou a mensagem em Jerusalém. Disse que o próprio Deus estava os usando para tomar aquelas cidades daquela região, e por isso ele mesmo não seria uma defesa do própria cidade de Jerusalém. Então, de alguma forma, eles sabiam que Deus estava com ele e eles estavam ali sendo fortificados pela força divina. O que ele não contava é que tinha fim. Ele tinha um propósito, tinha até onde ele ia chegar, e eles não iam passar por cima de Jerusalém. E aí ele traz aqui no texto que, por onde Senaqueribe passou, os habitantes de lá se desanimaram, envergonhados, são como pastagens, como brotos tenros e verdes, como capim no terraço queimado antes de crescer. O que ele está dizendo aqui é que muitos foram ceifados antes que pudessem chegar à sua juventude, antes que pudessem chegar a uma idade capaz de guerrear. Por que isso é tão importante? Literalmente, ele está colocando que ele matou crianças. Matou pessoas que não ofereceram resistência aos ataques dele. Então, ele matou criminosamente. O Davi compartilhou conosco uma imagem sobre o povo assírio, como eles eram conhecidos na época. O povo de Nínive. A gente vê Nínive na passagem lá de Jonas, mas Nínive é uma cidade assíria. E é exatamente isso. Eles são conhecidos pela sua grandiosa brutalidade, por fazer execuções ao ar livre, né, quase como um show ali. Então, eles são extremamente violentos, e isso é conhecido por todos. Hoje em dia, nós temos convenções de guerra e formas de agir, e várias coisas que são proibidas, mesmo em situações de guerra, mas, obviamente, naquela época não existia nada disso. Então, eles abusavam do poder que eles tinham ali na época para tomar os povos, né? E realmente destruíam povos, dizimavam eles até não sobrar praticamente nada. E aí a palavra de Deus é dura quanto a isso, né? E aí ele fala, olha, eu sei quando você sai, eu sei quando você retorna. Né? Ele quer dizer que ele está acompanhando todos os passos de Senaqueribe e esperando o momento certo. E aí, no finalzinho aqui dessa parte que eu li, e quando você se enfurece contra mim,
E aí ele destaca, né? Sim, contra mim você se enfurece, seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Justamente confirmando aquilo que eu disse, né? Ele sabia que, de alguma forma, estava sendo abençoado por Deus para ganhar tantas batalhas, e agora Deus joga isso de volta para ele. Fala, olha, mas você está se oferecendo contra mim. E aí, por fim, ele dá a última parte da profecia dele aqui, que é: eu porei, então, um anzol em seu nariz e um freio em sua boca, e você retornará. E farei você voltar pelo caminho por onde veio. Deus está dizendo que vai domá-lo como um animal selvagem. Vai fazer ele voltar, vai puxá-lo de volta para onde ele veio. E a gente vai entender um pouco mais sobre essa parte daqui a pouquinho. Até aí, alguma pergunta, dúvida, comentários, complicações? Estamos tranquilos? Então, a ideia é bem essa. Até então, a guerra não aconteceu. Tem um cerco, o comandante de campo está ali fora de Jerusalém, com vários homens, tá? Ele não está sozinho, ele levou um exército com ele. Não é o exército completo de Senaqueribe, mas ele levou um certo montante. E o temor de Ezequias é o quê? Que eles comecem a usar esse cerco para entrar na cidade. Como que eles fariam isso? As estratégias de guerra são comuns, né, ali na época. São escudos, coloca o escudo na frente, a lança entre os escudos, todos como unidade, e avançam. Quando tem muralhas e fortificações, eles colocam escadas, rampas e tentam subir por cima desses muros e vão atacando. Então, esse era o medo de Ezequias, que chegasse a esse ponto, e aí sim eles teriam começado de alguma forma a se defender e traçar uma estratégia ali, certo? Essa parte que eu comentei veio como resposta de oração de Ezequias, mas a gente viu que ele não falou nada para Ezequias. Ele falou até agora para Senaqueribe, né? Falou sobre os feitos de Senaqueribe, o que ia acontecer com ele. E agora sim vem a parte da mensagem de Isaías, que é a resposta de oração para Ezequias. Então, a gente vai ler aqui eu vou ler, no caso, dos versos 30 ao 32. A você, Ezequias, darei este sinal. Neste ano vocês comerão do que crescer por si, e no próximo, o que daquilo brotar. Mas no terceiro ano, semeiem e colham, plantem vinhas e comam o seu fruto. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá lançará raízes na terra e se encherão de frutos os seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do monte de Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. Certo. Então, a resposta a Ezequias é uma resposta completamente agrícola. E é meio esquisito, né? A gente está vendo um cenário de guerra. E ele fala, olha, neste ano vocês comerão do que crescer por si, e no próximo que daquilo brotar. No terceiro ano semeiem, colhem plantas e vinhas e comam do seu fruto. O que quer dizer essa mensagem? Por que essa mensagem está no meio de uma batalha, de uma guerra? Assim, hoje em dia, para nós é um pouco mais fácil, um pouco mais simples, estocar comida, ter mantimentos por muito tempo, até pelos industrializados que provêm isso para a gente. Para eles, não. Esse cerco de Senaqueribe, essa campanha toda dele, durou aproximadamente um ano. Então, já tem um ano que as terras de Judá vêm sendo invadidas, vêm sendo tomadas, batalhas são travadas, pessoas morrem, os campos não se colhem dos frutos, não se colhem as plantações, tudo aquilo vai sendo destruído, dizimado, e vai faltando. Né? A gente viu agora, principalmente mais no início da pandemia ano passado, onde a gente viu o valor das coisas subir e descer absurdamente, sem a gente entender muito o que estava acontecendo. Era basicamente isso, a gente não tinha como suprir toda uma população, porque transportes haviam sido parados, muitas coisas não estavam funcionando, e aí o preço das coisas se elevava. Muita gente comprou papel higiênico, né, para sobrar, porque estava com medo de faltar, e coisas do tipo. Né? A ideia aqui é semelhante. Né? Toda a terra que eles comandavam e dominavam estava sendo tomada por outros povos. Onde eles plantariam? Né? Jerusalém é uma região, como eu falei, um pouco montanhosa, não se consegue fazer muita colheita ali, plantar e colher. Então, eles estavam passando também por essa questão da fome.
muitas pessoas das outras cidades estavam se refugiando em Jerusalém. A quantidade de mantimentos para manter uma cidade vai aumentar, certo? Então, esse texto traz, então, essa promessa de uma prosperidade novamente. Não somente uma prosperidade, mas uma paz. Porque, além deles precisarem ali de esperar o tempo, o fruto crescer, para eles poderem colher, e para eles poderem plantar, eles precisam de paz. Não se faz isso num terreno em guerra. Fazendeiros geralmente não lutam. A foice não é muito boa para isso, não. Então, o que ele está prometendo aqui para Ezequias é, olha, a situação do seu reino vai melhorar. No próximo ano você vai comer do que nascer, depois, no próximo ano você vai comer do que você tiver, então ainda vai ser um período de escassez, do segundo do que brotar, ou seja, o que foi plantado anteriormente e não foi destruído, e no terceiro ano, sim, vocês vão conseguir plantar e colher normalmente. Então, essa prosperidade voltaria para o reino de Judá, certo? Essa é a primeira resposta de Ezequias, a resposta de Deus para Ezequias. E aí ele fala aqui, olha, mais uma vez o remanescente da tribo de Judá lançará raízes na terra e se encherão de frutos os seus ramos. Aí ele mudou um pouco as coisas. Ele ainda está falando de uma forma um pouco agrícola? Está. Mas ele aproveitou a questão para falar do remanescente de Israel. A gente viu sobre isso lá no começo de Isaías e veio falando um pouco sobre essa questão do remanescente de Israel. Que a promessa é de que haveria uma purificação, muita gente iria morrer, poucos sobrariam, e desses que sobrarem, nasceria um remanescente. Certo? E de Jerusalém sairão sobreviventes e o remanescente do Monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. Então, essa era uma profecia anterior de Isaías, e Deus traz isso novamente como resposta de oração a ele. O que ele está dizendo? Olha, o seu povo vai existir, as promessas feitas vão se cumprir, nada disso deixará de acontecer. As promessas ainda estão de pé, o povo ainda estará de pé. O remanescente de Israel continuará. Certo? Então, essa foi, então, a resposta para Ezequias. E aí, nos versos 33 a 35, a gente vê, então, uma profecia conclusiva do que iria acontecer. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nessa cidade, não atirará aqui uma flecha sequer, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará, não entrará nessa cidade, declara o Senhor. Eu defenderei esta cidade e a salvarei, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então, finalmente, era essa a resposta que a gente estava esperando. Deus fala, então, sobre o rei da Síria. Ele não vai chegar nem a lançar uma flecha dentro de Jerusalém. Não vai levantar escudos, como eu disse, que é uma forma de travar a batalha. Não vai levantar rampas para subir o muro e passar o cerco. Não vai. Nada disso irá acontecer. Pelo caminho por onde ele veio, voltará, o que confirma aquela parte que eu falei do anzol, do nariz e o freio na boca. E ele não entrará nessa cidade. Eu defenderei essa cidade, salvarei por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então, Deus promete aqui não somente defender a cidade, mas defender a sua própria reputação, que era o que estava em xeque aqui, pela zombaria de Senaqueribe, que a gente falou no começo. Mas também, quando ele coloca por amor, ele não coloca por amor de Ezequias, que era o rei do momento. Ele coloca por amor de Davi, meu servo. Por que ele fala de Davi aqui nessa situação? Qual que era a promessa de Deus para Davi? Muito bom, teria um descendente de Davi sempre no trono. Mais ou menos essa a interpretação. É só essa a promessa? A promessa é simples assim? Vamos ler lá 2 Samuel 7, de 8 a 18. Tá bom. Então, a gente lembra sempre dessa parte. Olha, sua dinastia, sempre será lembrada, ela sempre estará no trono de Israel. E a gente associa isso a Cristo.
A gente esquece que antes ele falou que, olha, Jerusalém terá o seu lugar, os ímpios não mais o incomodarão, não o tirarão dessa terra. Então, toda essa segurança, toda essa questão de Jerusalém, do povo de Israel ter um local, no caso esse local sendo Jerusalém, tudo isso também faz parte da promessa de Deus a Davi. É óbvio, a parte que nos interessa, nós somos os israelitas, é a questão do Messias, né? O trono de Davi, ali o reino de Deus na figura do Messias, sendo uma descendência de Davi. Mas a promessa de Deus está aí. Davi, então, é um dos homens mais famosos que tem na terra, todos sabemos disso. Jerusalém ainda está ali de pé, o povo de Israel tem o seu local. Então, por isso que ele traz aqui nesse verso 35, do capítulo 37, que está fazendo isso por amor de Davi, servo dele, certo? Não quer dizer que não amasse Ezequias, mas a referência para essa promessa é, então, Davi. Certo, então, até aí foi só o que Isaías mandou para Ezequias, falando para ele, olha, fica tranquilo, essa foi a resposta de Deus. E aí, então, nos versos 36 a 38, a gente vê o que aconteceu de fato. Vou ler aqui os versos 36 a 38. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, quando estava adorando no templo de seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat. E seu filho Esar-Adom foi o seu sucessor. E aí, então, se conclui essa incursão de Senaqueribe sobre Jerusalém. Um anjo matou, então, em uma noite, 185.000 homens, e Senaqueribe se retira, sai do reino de Judá e volta para Nínive. Aí vem a questão da confirmação. Não tem confirmação histórica desse fato. O que acontece? Nos registros de Senaqueribe, ele voltou, ele foi para a sua terra, e aí registrou isso, ele se dá como vitorioso ante a Jerusalém. O que ele diz? Ele, olha, cerquei o rei Ezequias dentro de Jerusalém, e eles me pagaram ciclos de ouro e de prata, e não me afrontaram, entendeu? E saiu de lá. A gente tem uma frase famosa que diz que a história é contada sempre pelo lado vencedor. Então, ele vai contar para louvar os seus feitos sempre, mesmo perdendo. Existe um outro historiador, chamado Heródoto, um historiador grego, e ele fala que, em uma batalha na fronteira do Egito, muitos homens da Síria morreram porque os seus equipamentos foram danificados. As aljavas tinham sido corroídas por ratos, aljavas, a tira dos escudos e vários outros equipamentos. E então o rei se retirou e voltou para a sua terra. Só que aí ele fala isso na fronteira do Egito. E aí tem a teoria de que ou foi uma outra batalha que ele estava se defendendo ali do povo etíope, ou realmente foi nesse caso, só que as fontes de Heródoto eram egípcios e eles queriam, de alguma forma, colocar o seu país ali no texto e colocaram como se fosse na fronteira do Egito essa batalha. Não é muito próximo onde Senaqueribe estava do Egito, então não faria sentido ter sido ali. De qualquer forma, o que se sabe é que o exército de Senaqueribe, de fato, se enfraqueceu e ele voltou para Nínive. Ele encerra ali, então, sua campanha. E ali, de volta, o texto já traz ali para a gente que ele foi, então, traído pelos seus próprios filhos. E dá a impressão aqui para a gente que a gente lê uma coisa e outra, parece que, tipo assim, ele voltou e morreu. Voltou, foi para o templo lá louvar o Deus dele e morreu. Mas, na verdade, não. Ele ainda ficou 20 anos vivo, teve várias outras campanhas militares, mas nunca voltou contra Judá. Lutou contra outros povos, ficou ali por 20 anos, e aí, então, depois desses 20 anos, é que ele morre. Então, nenhuma das batalhas era relevante
para o povo judeu, não foi colocado esse fato dentro do texto bíblico, certo? E aí, então, o destino dele é cumprido. Se a gente vê a profecia lá no verso, se não me engano, no verso 7, isso. Porém, nele um espírito para que, quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra, e ali farei com que seja morta a espada. Então, essa foi a primeira profecia que Isaías falou ali para Ezequias, dentro desse contexto, e ela finalmente se cumpre, né? Ele foi morto à espada dentro de sua própria terra. E aí, aqui na Bíblia fala que ele foi assassinado pelos seus 2 filhos. No relato assírio, apenas se diz que foi um filho que o assassinou, mas os assassinos, aí eles já colocam no plural de novo, fugiram para Ararat, ou para a terra da Armênia. E enquanto um terceiro filho assume o trono, que é o que está aqui, Esaradom, foi o sucessor, então, do trono assírio. Certo? Comentários? Alguém? Então, essa foi a passagem, então, desses versos, dos capítulos, né, 36 até 37 aqui, que traz essa narrativa dessa invasão assíria e da ação de Ezequias ali dentro e da ação de Isaías também. Isaías foi muito mais presente do que a gente vê nos outros textos, né? Na maioria dos textos anteriores, a gente vê Isaías mais somente falando ali de algumas profecias, mas da destruição dos povos e tudo mais. Aqui tem uma certa ação. Ele chegou a levantar a moral do rei quando trouxe a primeira profecia, e a segunda já amedronta os inimigos e tudo mais, né? E aí, para a gente, o que fica de conclusão desse texto, né? Que a oração e a devoção de Ezequias foram esse grande exemplo para nós. Ezequias, ele foi reconhecido por ter feito o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Isso está lá em 2 Reis 18:3. E conhecendo bem 2 Reis e Juízes, a gente sabe que são raros as ocasiões em que é citado que o rei realmente fez o que o Senhor aprova, né? E Ezequias foi esse rei, temente a Deus, que fez o que o Senhor aprova e que apresentou, diante da dificuldade, ele apresentou, então, aquela dificuldade diante de Deus. Reconheceu a grandeza de Deus, apresentou sua súplica e aguardou uma resposta, certo? Que a gente saiba seguir, né, esse exemplo de Isaías e realmente entregar nossos dilemas, nossas questões, por maior que seja, por mais que seja um jogo do Real Madrid contra o Brasiliense, que a gente entregue isso nas mãos do Senhor, que os planos dele são maiores do que a gente pode até mesmo imaginar, certo? Que saibamos depositar, então, nossa confiança, fé em Deus. Amém?